Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática do 12º ano, com um item de grau elevado relativamente ao Teorema de Bolzano. Este foi então um exercício que eu retirei da minha cabeça, foi elaborado por mim e penso não ser assim um exercício muito fácil e que vou resolvê-lo aqui no vídeo. O exercício consiste no seguinte: considera então a função f, que é igual a e elevado a x vezes x² menos 1, e teremos então que mostrar que f tem pelo menos um zero. Bem, vocês estão habituados talvez àqueles exercícios do Teorema de Bolzano, não vos pedem para garantir um zero ou uma solução num dado intervalo, mas eu aqui não vos dou este intervalo, apenas vos peço para mostrar que f tem pelo menos um zero. A função f, não vos digo absolutamente mais nada. Então como é que nós poderíamos resolver este exercício? Apelando então à aplicação do Teorema de Bolzano, mais concretamente o corolário do Teorema de Bolzano, que é aquela aplicação do teorema que nos garante a existência de pelo menos um zero. Bem, mas sem intervalo para garantirmos a solução, como é que podíamos fazer isto? Bem, em primeiro lugar, vamos então determinar aqui ou definir o domínio da função f. E o domínio da função f, aqui não há restrições, quer dizer, o domínio desta função f seria R. E reparem que ter R, obviamente, é a mesma coisa que ter o intervalo de menos infinito até mais infinito. E reparem que nós também sabemos que f é contínua. É contínua no seu domínio, por isso podemos dizer que é contínua em R, porque é a diferença e o produto entre funções contínuas, função exponencial e também a função polinomial. Então o que é que está aqui assim na minha cabeça para eu resolver isto com o Teorema de Bolzano? Eu, se pensar assim na função, né? Mas vocês devem estar a pensar, mas como temos o domínio, né, podemos fazer calcular as imagens dos limites do domínio. Nada disso, né? Vocês não podem fazer o f de menos infinito, né? Isto não existe. Vocês não podem calcular a imagem, né, de um ponto que nem sequer a função está definida aí, quer dizer, menos infinito nem sequer é um valor, ou seja, vocês não poderiam fazer o cálculo, obviamente, de f de menos infinito. Então como é que nós vamos resolver este problema? Não podemos fazer o cálculo de f de menos infinito, isto não é possível, mas, no entanto, eu posso calcular o limite da função f quando o x tende para menos infinito. Isto eu já consigo calcular. Então, qual é que é a minha ideia? Imaginem que eu calculo o limite de f de x quando x tende para menos infinito e esse limite me dá assim um valor positivo. Dá-me assim um valor positivo, podendo ser mais infinito ou então qualquer valor positivo. E depois vou calcular o limite também, o limite de f de x, quando x tende para mais infinito. Imaginem, calculando esse limite, eu obtenho um valor negativo, podendo ser menos infinito ou qualquer valor negativo. Então, se a função é contínua, sendo a função contínua no seu domínio e os extremos do domínio, os limites dão valores com sinais contrários, então ela sendo contínua, quer dizer, pelo menos há de intersetar o eixo das abscissas pelo menos uma vez. Ok? Então é isso que eu vou fazer, vou calcular os limites do domínio da função. Quando vocês tiverem um caso onde vos pedirem pelo menos um zero ou uma solução e não vos derem intervalo, o que vocês fazem é calcular os limites do domínio e depois aplicam então aquela ideia do corolário do Teorema de Bolzano, caso, né, a questão incida na garantia de pelo menos um zero. Então vou fazer isso, vou calcular aqui o limite, vou calcular o limite de f de x, quando x tende para menos infinito. Quando x tende para menos infinito, quer dizer, a função é a mesma, não há ramos, então vou trabalhar a mesma função, o limite quando x tende para menos infinito, de e elevado a x, vezes x² menos 1. E então vou aplicar o limite, aplico o limite, então teria aqui e elevado a menos infinito, o que dava 0, mas tenho já aqui uma indeterminação, porque ficaria com 0 vezes mais infinito, e isto é uma indeterminação.
Sendo uma indeterminação, qual é o meu pensamento? Pensar assim no limite, perguntar-me em primeiro lugar se há exponenciais ou logaritmos envolvidos. Temos exponencial, então talvez esteja aqui envolvido um limite notável. E qual é assim o limite notável que me passa pela cabeça para resolver este caso? É o limite de a elevado a x sobre x elevado a p, quando x tende para mais infinito, e se aquela base da exponencial obviamente for superior a 1, está a dar então mais infinito. Pensando então neste limite e dividindo assim este limite em duas partes, ou seja, fazendo o limite de a elevado a x vezes x quadrado e depois subtraindo pelo limite de 1, né? Partindo assim este limite aqui em 2 pela soma, e pensando apenas neste limite, olhando para o limite que eu tenho, o primeiro acerto que eu costumo fazer, ou pelo menos olhar para ele, prende-se aqui com a tendência do limite. Este meu limite, o x está a tender para mais infinito, e aqui, no limite notável, o x tende para mais infinito, e neste limite que estamos a calcular, o x tende para menos infinito. Então, isto já me sugere que eu faça aqui uma mudança de variável para resolver este limite. E a mudança de variável que eu faria, visto que eu apenas quero mudar o sinal da tendência, então fazia assim aqui uma mudança de variável. Sempre que eu quiser passar de mais para menos infinito, a mudança de variável é fácil, porque basta que digamos que y será igual ao simétrico de x, visto que o simétrico de mais infinito será menos infinito. Então teríamos assim o y a tender para mais infinito, e redefinindo o x seria igual ao simétrico de y. Então, aplicando a mudança de variável, eu ficaria com o limite, agora com y a tender para mais infinito, ficaria então com e elevado a x, seria então e elevado a menos y vezes menos y ao quadrado. Isto depois mais o limite quando x, aqui não preciso mudar a variável, também a poder mudar, não vai interessar, porque o limite de uma constante é a própria constante, ou seja, o limite de uma constante não é dependente de x. E sendo assim, continuando aqui no meu cálculo, agora olhando assim para este limite e tentando enquadrá-lo com o limite notável, reparem que menos infinito ao quadrado é a mesma coisa que ter mais infinito, devido à base negativa elevada a um expoente par, é sempre positivo. E pequenas dicas, sempre que vocês tiverem uma exponencial onde a expoente é negativo, vocês aqui podem aplicar aquela propriedade das potências que me diz que se tiver a elevado a menos b, está de ser a mesma coisa que ter 1 sobre a elevado a b. Então, aplicando, eu vou ter o limite com y a tender para mais infinito de y ao quadrado, cá de ficar aqui em numerador, a dividir por e elevado a y. Isto então, mais o limite de menos 1, o que há de ser assim, menos 1. Olhando aqui para o limite e para o notável, é só darmos aqui uma cambalhota à fração, assim de uma forma um bocado informal. O que teremos de fazer é inverter o inverso, ou seja, isto há de ser igual a eu obter o limite de 1 a dividir pelo inverso, e o inverso ficaria e elevado a y sobre y quadrado. Já então, aplicando depois o limite, quer ao numerador, quer ao denominador, ficaria aqui com o limite de 1, com y a tender para mais infinito, a dividir então pelo limite com y a tender para mais infinito, de e elevado a y sobre y ao quadrado. Esta passagem que eu fiz assim aqui, isto seria a mesma coisa que 1 sobre o inverso, ou seja, se vocês inverterem o inverso, quer dizer, não muda nada. Imaginem que vocês têm a sobre b, e está de ser igual a 1 a dividir pelo inverso da fração, ou seja, 1 a dividir por b sobre a. Reparem que o inverso de b sobre a é exatamente igual a a sobre b. Ou seja, eu aqui ficaria com o inverso de e elevado a y sobre y quadrado, e esta fração continua a ser igual a y quadrado a dividir por e elevado a y. Fazemos então esta técnica de modo a apanharmos quando temos o limite notável e o nosso limite está assim o inverso do limite notável. E então isto seria mais
menos 1, isto seria então igual a 1 a dividir por mais infinito, mais menos 1, o que seria então igual, constante do infinito a 0, está de ser então igual a menos 1. Quer dizer que o limite desta função, quando o x tende para menos infinito, é igual a menos 1. Não está de acordo com o desenho inicial que eu fiz, mas eu apenas estava a tratar aqui uma ideia, né? Eu depois posso fazer aqui um jeito neste gráfico de modo a ficar enquadrado. Calcularia então agora, calculei o limite quando x tende para menos infinito e agora farei o limite quando x tende para mais infinito de f de x. E então isto seria igual ao limite com x a tender para mais infinito, obviamente a mesma expressão, é elevado a x vezes x quadrado, menos 1, e aqui substituindo, daria e elevado a mais infinito, que é mais infinito, vezes mais infinito ao quadrado, que é mais infinito, e mais infinito menos 1 daria então mais infinito. Ou seja, o limite quando x tende para menos infinito é um valor negativo, e o limite quando x tende para mais infinito é mais infinito. Então reparem, fazendo agora o desenho corretamente com aquilo que encontramos, nós calculamos o limite quando x tende para menos infinito e deu um valor negativo, menos 1. Calculamos o limite quando x tende para mais infinito e deu mais infinito, que é um valor positivo, sendo então a função contínua em R no seu domínio. A função há de intersetar o eixo do x pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Eu não sei quantas vezes é que vai intersetar o eixo do x, né? Ela podia andar assim aqui a fazer isso, ter uma série de interseções com o eixo do x, ou uma série de zeros, eu isso não sei. O que eu sei é que se o limite quando x tende para menos infinito deu um valor negativo, e o limite quando x tende para mais infinito deu um valor positivo, sendo a função contínua, ela vai ter que bater, para chegar de menos até mais, vai ter que bater no eixo do x, pelo menos uma vez. Então agora, dando aquele textinho de Bolzano, diríamos que como o limite de f de x quando x tende para menos infinito deu igual a menos 1, e o limite de f de x quando x tende para mais infinito deu igual a mais infinito, e f é contínua em R, há de ser contínua no seu domínio, então pelo corolário do teorema de Bolzano, não abreviem isto no teste, escrevam mesmo tudo direitinho, já não tenho muito espaço, pelo corolário do teorema de Bolzano é possível garantir a existência de pelo menos um zero de f em R, ok? E teríamos então aqui a questão resolvida. Bem, este exercício não o considero muito fácil, porque vocês estão habituados, se não tiverem feito nenhum caso desse, então é mesmo complicado. Vocês estão habituados a ter um intervalo para fazer a aplicação do teorema de Bolzano. Aqui não vos dava qualquer intervalo. Nessas situações, lembrem-se, determinem o domínio, ou se já vos derem melhor, mas calculem então os limites do domínio da função, e se a função for contínua nesse domínio, então, calculando os limites, podemos fazer uma aplicação do teorema de Bolzano. Não considero muito fácil, porque esta ideia é assim fora do vulgar, né, daquilo que estão habituados a fazer, e depois este primeiro limite quando x tende para menos infinito não era assim muito direto para o fazer, ok? Fico-me então por aqui, espero que tenham percebido a ideia, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos, tchauzinho.